versículo 1 a 10, vamos ver que o nosso Senhor Jesus Cristo, antes de pregar, antes de fazer alguma coisa, ele começa a jejuar. Ele faz jejum de 1 mês e meio, ou seja, e 10 dias, 40 dias. Ele vai no deserto, jejua durante 40 dias, e depois de jejuar, depois de oração, e depois de ser tentado, ele vem e começa a pregar a mensagem do arrependimento. Antes de avançar aqui, nós vamos aprender algo muito importante aqui, de que quando Jesus Cristo jejuou, aplicando isso para o nosso dia de hoje, isso nos mostra que o ministério não é uma tarefa fácil. Amém, igreja? Requer dedicação, requer estudo, requer oração. Se o nosso Senhor Jesus Cristo, antes de pregar o Evangelho, tinha que ficar isolado, tinha que orar, tinha que jejuar durante 40 dias. Imaginem nós, irmãos. É que a tarefa que nós estamos seguindo não é uma tarefa fácil. Ser cristão, ser pregador, não é uma tarefa fácil. Tem que passar por processo. Tem que primeiro estudar as Escrituras. Como o nosso Senhor Jesus Cristo ficou isolado, aplicando para nós isso, mesmo que nós não conseguimos jejuar durante 40 dias, mas temos que estudar as Escrituras primeiro. Homens que viram na história da igreja, que Deus levantou na história da igreja, eram homens estudantes da Bíblia, eram homens que se isolavam, liam as Escrituras, eles oravam, jejuavam. Quanto mais nós, irmãos, não existe homem de Deus sem oração, não existe homem de Deus sem a leitura da Bíblia. É por isso que muitos pastores hoje estão a distorcer a palavra de Deus, estão a abandonar o verdadeiro ensino. É porque não estudam mais as Escrituras, não tem mais tempo a sós com Deus para ler a Bíblia. Acham que pregar é algo automático, acham que exercer esse ministério é algo automático. A sabedoria irá descer automaticamente do céu. Não, irmãos. Aqui o nosso Senhor foi o exemplo. Ele tinha que ficar 40 dias jejuando. Não só jejuando, mas ele orava. Porque não era simplesmente jejum, no sentido de sentar no deserto sem fazer nada. Ele conversava com o Pai, orava. Amém, igreja? Então é isso para qualquer irmão. Todos os irmãos que Deus levantou na história da igreja, todos os pregadores que nos inspiram hoje com os seus livros, eram homens que foram a estudar a biografia desses homens. Eram homens que ficavam isolados, eram homens que passavam tempo lendo as Escrituras, estudando as Escrituras. Não tinha comentários ainda, não tinha nada para auxiliar esses homens. Eles fixavam os seus olhos nas Escrituras, liam as Escrituras. Amém, igreja? Eles faziam tudo somente guiados pelas Escrituras. E se nós não vivemos as Escrituras, não passarmos o tempo a sós com as Escrituras, permaneceremos secos. Permaneceremos secos, irmãos. Seremos enganados por esses falsos profetas e falsos apóstolos que têm se levantado a cada dia, principalmente nas cidades, mais ou menos lá no distrito. Vocês aqui, ao redor de vocês, estão falsos apóstolos, falsos profetas, promovendo algo que não glorificam a Deus. Então sejam estudantes da Bíblia. Passem o tempo com vossas Bíblias. Leiam as vossas Bíblias para não serem enganados. Amém, igreja? Então é isso que nós aprendemos com o isolamento do nosso Senhor Jesus Cristo, com o tempo que o nosso Senhor Jesus Cristo passou jejuando durante 40 dias. Amém, igreja? E caminhando, vamos ver que a Bíblia diz que daí em diante Jesus começou a pregar. Então aqui vamos entender
Será que para os gentios ou para os judeus? Quem estava aí para ouvir essa mensagem? E preste muita atenção, irmãos. Vamos entender aqui o tipo de pessoas pelo qual Jesus Cristo dirigiu essa mensagem do arrependimento. Amém, igreja? E primeiro estavam aí os fariseus. Amém, igreja? Tinha 4 grupos de pessoas. Estavam aí os fariseus, estavam aí os saduceus, estavam aí os escribas, estavam aí pecadores marginalizados que não tinham nenhuma função no templo. Então, os fariseus, este grupo dos fariseus, era um grupo religioso muito influente. E este grupo defendia a lei de Moisés. Eles defendiam a lei e as tradições orais. Esses eram santos por fora. Eram muito santos por fora. Onde eles andavam, eram respeitados. Eles fingiam, eram santos por fora, mas dentro deles viviam como demônios, no particular. Amém, igreja? Não haviam ainda sido alcançados pela graça de Deus. E no meio da igreja hoje, existem muitos fariseus que por fora são santos, por fora têm aquela vida santa. Na igreja aqui, eles são santos, vivem como santos, são calmos. Amém, igreja? Mas lá na vida privada, vivem como demônios. Quantos cristãos hoje que são fariseus? Quantos cristãos hoje? Quantas pessoas hoje vão na igreja, mas vivem como demônios? Se eles vivessem no tempo de Jesus Cristo, Jesus ia combater esses, ia chamar esses de miseráveis, de fariseus miseráveis. Jesus combateu esses por serem legalistas. Quantos cristãos hoje são legalistas? Quantas pessoas hoje vão na igreja, mas são legalistas? Acham que só por participarem num culto, eles já são santos, já foram salvos, e até têm coragem de combater outras pessoas das outras igrejas, enquanto que no particular vivem como demônios. E até ainda mesmo assim, eles pensam como fariseus de que são aceitos diante de Deus só por virem participar no culto. Quantos esses homens hoje temos nas igrejas? Amém, igreja? Então que você reflita. Você é fariseu ou não? Você vive como esses homens ou não? Quantas pessoas? Então não basta defender a lei. Não basta conhecer as escrituras. Você vive as escrituras na sua casa, na sua família, lá no seu trabalho. Você vive como cristão? Você se comporta como cristão? Você é cristão? Amém, igreja? Seguindo todos os princípios bíblicos sobre uma pessoa regenerada, uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que é chamada de cristão. Você é cristão ou não? Amém, igreja? Então Jesus dirige essa mensagem para este grupo. E o segundo grupo é o grupo de saduceus. Esse era um grupo sábio que acreditava nos 5 livros, nos primeiros 5 livros escritos por Moisés. Eles tinham toda a lei. Eles tinham toda a lei. Tinham muita sabedoria. Mas Jesus, mesmo assim, dirige essa mensagem para este grupo. Este grupo estava aí, mostrando que não importa se você conhece as escrituras, se você tem muitos versículos bíblicos na cabeça, isso não importa, irmão. O que importa é que você é salvo ou não. Amém, igreja? Então Jesus dirige a sua mensagem para este grupo. E o outro grupo eram os escribas. Esses eram intérpretes e copistas da lei. Eles interpretavam bem a lei e copiavam a lei. Amém, igreja? Eles copiavam, multiplicavam as cópias da lei e entendiam, sabiam interpretar os tempos. Mas quando o Messias
o tal esperado, que todo o Antigo Testamento apontava para esse Messias, veio. Eles não conseguiram ver que o Messias chegou. Mesmo com todos os sinais que aconteceram no nascimento desse homem, eles não perceberam que o Messias ou o tempo chegou. Então Jesus Cristo dirige a mensagem para esses homens. Esses homens tinham muita letra, sabiam muito, mas não viviam, irmãos. Quantos cristãos hoje, quantos homens hoje estão na igreja que têm muito conhecimento teológico, mas não vivem? Quantos homens, irmãos? Isso é muito sério. Você nunca será salvo, nunca será aceito diante de Deus Pai só por ser um teólogo, só por conhecer muito as Escrituras Sagradas, só por memorizar muito. Não, irmãos. Deus nunca vai te aceitar por conhecer muito as Escrituras. Não. Esquece disso. Esse não é o requisito que Deus nos deu para salvar o pecador. Não é, irmãos. Não é requisito. Não tem na Bíblia. Na Bíblia não tem. De Gênesis e Apocalipse não tem. Muitos homens com muito conhecimento estavam lá na Judeia, mas nunca foram salvos. Então não basta, irmão. Não pode ser enganado com seu conhecimento. Não, irmãos. Não seja como esses homens, escribas, intérpretes da lei, mas que não viviam. Não seja como esses. Você vive. Coloca em prática. Amém, igreja? E lá em Amapassa, onde eu lidero a igreja, passando por um tempo, quando comecei a estudar seriamente as Escrituras, vendo o Antigo e o Novo Testamento, depois de ver esses homens que Cristo combateu, eu comecei a insistir na igreja a prática. Lá eu não quero só a teoria, mas quero a prática. Assim como aqui, nós não queremos simplesmente teoria. Não, irmão. Mesmo que você consiga se expressar bem, talvez tenha um bom português aí, não é isso. Isso não é suficiente. Queremos ver a prática. Queremos ver a prática, irmãos. Muitos corruptos que nós temos hoje no país, em vários lugares, vão na igreja, mas não querem praticar a justiça. E depois de ler a biografia de Knox, eu fui ver que esse homem, no tempo dele, exigia muito também a prática. Eu fui ver que afinal isso não começou comigo. Os homens lá atrás exigiam também isso, oravam por isso, incentivavam a igreja por isso. É assim que surgiu os puritanos. Então, quantas igrejas hoje, quantos irmãos hoje que estão nas igrejas, que têm muito conhecimento, mas não há prática. Não há prática, irmãos. A maneira que se vestem, as músicas que escutam, os filmes que gostam de assistir, e acima de tudo ter namorados lá. Não há prática. Então, ainda mesmo assim, acham que serão salvos. Não é isso, irmãos. Amém, igreja? E outro grupo estava aí, pecadores marginalizados. Um povo simples. Cristo dirige a mesma mensagem, mostrando que não há classe. Seja empresário, seja político, seja professor, pobre, rico, não existe classe, não há limitação. O Evangelho é para todos. Jesus Cristo chama a todos ao arrependimento. Então, arrependa-se. Amém, igreja? Ele diz, daí diante começou a pregar. Qual foi a mensagem? Arrependam-se. Essa é a mensagem. Arrependam-se. O que quer dizer isso? Quando Cristo disse, arrependa-se, não estou a falar de outro homem, de falsos apóstolos, de falsos profetas, não. Eu estou a falar de Jesus Cristo, o homem tão esperado na história da igreja,
o homem pelo qual os apóstolos deram a sua vida para testemunhar o Evangelho, que é esse homem. Muitos homens deram a sua vida, foram abandonados pela família para testemunhar acerca desse homem, Jesus Cristo. Então, esse homem prega o arrependimento. Ele diz: arrependam-se, arrependam-se. Então, o que quero dizer isso? Quando Jesus Cristo disse arrependam-se, o que realmente ele queria dizer? Amém, igreja? Quando ele diz arrependam-se, o arrependimento significa mudança da mente. Significa mudança da mente, que leva a uma mudança do estilo de vida. O arrependimento não acontece fora da mente, não. Primeiro começa na mente. É na mente onde o Espírito Santo trabalha. É na mente onde começa o arrependimento. E depois disso, segundo, vem a mudança do estilo de vida. Amém, igreja? Como a consequência do arrependimento. O arrependimento surge na mente do homem. Você começa a ver, a imaginar todos, com a ajuda do Espírito Santo, todos os seus pecados. Você começa a perceber de que não há saída para mim. Começa a ser convencido do seu pecado. Começa a ver seriamente, a refletir seriamente sobre os seus pecados na sua mente. E depois disso, vem a prática, a mudança de vida. Os seus vizinhos, as pessoas lá na escola, na sociedade, te conheciam como bêbado, como ladrão, como prostituta. Eles, a partir daquele momento que o Espírito Santo opera na mente do homem, muda a mente do homem, você começa a viver uma vida de arrependimento. Começa a se arrepender dos seus pecados. Começa a se arrepender daquilo que você fez, que você sabe que isso não agradou a Deus. Você começa a se arrepender disso. Amém, igreja? E falando do arrependimento, existem dois tipos de arrependimento. Tem o arrependimento psicológico e tem o arrependimento verdadeiro. Falando do arrependimento psicológico, por exemplo, eu e missionário José, no ano 2021, saímos de Nhamabaza para Caia. E com um grupo de irmãos, quando chegamos em Caia, o tema naquele ano era sobre santidade. Então aconteceu algo diferente na igreja. Pessoas ficaram, na verdade, convencidas dos seus pecados. Tinha uma irmã aí que namorava com um jovem e, namorando, nós tínhamos que levar a irmã, eu e o missionário José. Depois das pregações, ela chorando, ela ficando triste. Nós, por vermos aquilo, conversamos com a irmã. Conversando, ela confessou de que namorava com um jovem. Namorava com um jovem ímpio. E o jovem apenas estava para satisfazer os seus desejos. Então, conversando com ela, ela começou a chorar. Jurou, disse que não. Se eu chegar lá, vou abandonar, vou chamar aquele jovem para dizer que a partir de hoje já não há nada. Eu sou outra pessoa. Sou nova pessoa. Fui transformado pelo poder do Espírito Santo. Nós aí, alegre com o missionário José, ficamos felizes por ver aquela transformação, por ver aquilo que aconteceu na vida daquela irmã. Acontece que, depois disso, saímos de Caia para Nhamabaza. Chegamos em Nhamabaza. Naquela semana, saímos no domingo. Chegamos lá. Na segunda-feira, ela começa já a refletir. Deixar aquele jovem? Deixar mesmo aquele jovem? Não. De repente, ouvimos outras irmãs a testemunhar sobre o que ela dizia, né, com as irmãs. Falava com as irmãs. Tipo, não é possível. Eu não posso abandonar aquele jovem. Não posso deixar aquele jovem. Voltou a cair no mesmo dia. Veja só. Depois de domingo. No dia de domingo como hoje. Amanhã, segunda-feira. Ela volta a dormir mais com aquele homem.
disse que não consigo deixar. Não consigo deixar esse homem. Então, esse é o arrependimento psicológico, que infelizmente muitos irmãos se arrependeram a si mesmos. Acham que se arrependeram porque um dia choraram, um dia ficaram tristes. Quando Jesus Cristo prega aqui sobre o arrependimento, não era simplesmente o sentimento de culpa, sei que não, ou talvez a tristeza aí, não era simplesmente o choro aí, não, é a mudança de vida. Quando ele disse arrependam-se, ele estava a dizer mudem do vosso comportamento, da vossa maneira de viver, da vossa vida, mudem, irmãos e irmãs. Então, esse tipo de arrependimento psicológico não leva ninguém para o reino dos céus. Você já chorou no culto pela pregação. Eu te convido a certificar hoje. Se o que te fez chorar é o arrependimento sincero ou apenas é aquele arrependimento psicológico. É o poder do Espírito Santo que convenceu você dos seus pecados ou apenas foi uma emoção? Como você vive a sua vida? Como você vive na sociedade? Você vive para a glória de Deus? Você se arrependeu dos seus pecados? Você já abandonou aquele seu namorado aí? Já abandonou? Como você se comporta na sociedade? Como você vive com sua esposa? Como você vive com seus pais? Como você vive com seu marido? Você respeita ele? Você vive uma vida santa? Já se arrependeu dos seus pecados? Não há salvação, irmãos. Fora do arrependimento, não há salvação. O reino de Deus é o único reino que exige um arrependimento sincero. Você se arrependeu dos seus pecados? Não existe igreja sem arrependimento. Não existe, irmãos. Então, deve ver a sua vida. Você está em Cristo ou não? Tem que certificar a sua vida. Parar para pensar se você está a caminhar com Cristo ou não. Se você se arrependeu dos seus pecados ou não. Senão você passará a vida toda na igreja. Toda a sua vida na igreja. Mas mesmo assim, no último dia ouvir aquelas terríveis palavras de que eu não te conheço. Eu não te conheço. Amém, igreja? Então esse é o arrependimento que Jesus Cristo pregou aqui. Arrependam-se, mudem. Vejam esses homens. Estavam tão seguros. Todos esses homens, os fariseus, os escribas, os saduceus, estavam tão seguros. Pensavam que estavam a caminhar para Deus. Achavam que eles tinham paz com Deus. Vejam Nicodemo lá, que era um desses homens aqui, que achava que estava bem com Deus. Mas mesmo assim, nunca havia sido nascido de novo. E tem homens e mulheres aqui que estão seguras, que acham que se morreram hoje, vão para o céu, enquanto que vivem como demônios. Em particular, não há vida santa. Eu digo sempre, para ver se um homem é cristão ou não, esse homem tem que viajar sozinho. Se isolar, sair daqui para um sítio como Chimoio, onde não tem irmão, onde não tem ninguém para lhe ver. Vocês verão esse homem, se não é salvo, ele começa a se conformar com a vida mundana, começa a viver como demônio. Assim, onde estão os irmãos, ele não vive uma vida, ele não tem como viver aquela vida, não tem como mostrar a sua verdadeira imagem. Mas quando está sozinha, num sítio isolado, onde não tem aí missionário José, onde não tem aí nenhum irmão para ver, começa a viver aquela vida, a sua verdadeira vida, uma vida ímpia. E mesmo assim, quando volta com aquele ambiente dos irmãos, com os irmãos felizes, cantando, louvando a Deus, acham
que está a caminhar para o céu acha que está bem com Deus só porque estou com os irmãos aqui, estou louvando a Deus aqui, só porque estou a compartilhar com os irmãos aqui, só porque alguém apresentou uma dúvida, então eu consegui esclarecer, só porque não, os irmãos admiram muito de mim. Não, irmão, como você vive? Você vive como esses homens? Ou você foi salvo? Ele vai dizendo no final, hoje, ele fala do arrependimento. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A palavra pois indica uma conclusão lógica do que foi dito anteriormente. Ele fala do arrependimento anteriormente. Exorta esses homens a se arrependerem dos seus pecados. Por que eles deviam se arrepender? Pois o reino dos céus está próximo. Vamos estudar quanto disse Jesus Cristo que o reino de Deus, o reino dos céus, estava próximo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, ele estava a afirmar de que Deus estava a começar a fazer a sua obra, estava a agir em Cristo. O reino de Deus começou com a vinda de Cristo. Ele foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. É Cristo que reina. Então o reino de Deus aí havia começado com Cristo. Cristo reinava. E por isso nós, os cristãos, nós os reformados, acreditamos que já estamos a passar pelo reino mileniário. Não existe esse reino no futuro. Não. O reino já começou com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Toda a promessa da redenção estava se cumprindo nele. Tudo estava em Cristo. Então ele exorta a esses homens para se arrependerem dos seus pecados. Porque o reino de Deus estava próximo. Havia começado com Cristo. Ou seja, ele chamava a atenção a eles para olharem para Cristo. A lei não era suficiente para salvar esses homens. O Antigo Testamento não tinha poder para salvar esses homens. Somente Cristo é que tinha poder para salvar esses homens. Amém, igreja? É somente Cristo. E quando falamos do reino aqui, na teologia reformada, eles chamam isso de já e ainda não. Amém, igreja? Já porque o reino de Deus começou com a primeira vinda de Cristo. Já começou. O reino de Deus começou com a primeira vinda de Cristo. Então, se você está caminhando para o reino de Deus, a prova disso é que você caminha com Cristo. Vive a sua vida com Cristo. Você vive como Cristo. Se comporta como Cristo. Carrega a imagem de Cristo. E as pessoas, quando olham para você, eles conseguem olhar em Cristo em você. Porque você está caminhando para o reino de Deus. Você está indo para o reino de Deus. Está esperando com ansiedade para receber Cristo. Está esperando com ansiedade para ver o Filho do Homem descendo sobre as nuvens. Todo cristão tem essa ansiedade. Está ansioso sempre. Oh Senhor, eu espero por Ti. Porque Ele caminha com Cristo. Amém, igreja? Então, a minha pergunta é: você é cristão? Você está caminhando com Cristo? Se Ele voltar hoje e agora mesmo, você está pronto para ir com Ele? Está pronto, irmão? Você já se arrependeu, irmão? Já abandonou os seus pecados, irmãos? Está pronto para ir com Cristo? Você está pronto, irmão? É uma pergunta séria, irmão. Está pronto ou não? O que dita a sua vida, se você está caminhando com Ele ou não, é que você se comporta como Ele, como Cristo. A sua vida, quando as pessoas olham para você, eles conseguem olhar Cristo na sua vida. Então nós não esperamos outro reino, não. O reino de Deus já começou, irmãos.
O que falta é essa parte que é conhecido na teologia reformada que ainda não. Amém, igreja? Por que ainda não? Porque o reino de Deus será plenamente consumado na segunda vinda. Amém, igreja? Começou. E nós com esse corpo, que ainda somos sujeitos a tudo, somos tentados, lutamos com o pecado. E uma das provas de que você é cristão e é o Espírito Santo que está trabalhando em você é que você luta com o pecado. Você luta com o pecado. Você é inimigo do pecado. Você odeia o pecado. Essa é uma das evidências de que você está a caminhar com Cristo. Espera a glorificação. Amém, igreja? Essa é uma das provas de que você está ansioso, na verdade. Você está a esperar a glorificação. Amém, igreja? Enquanto vivemos aqui, neste mundo, seremos assolados, seremos perseguidos. O pecado irá bater sempre. O pecado virá nos tentar sempre. Mas com a ajuda do Espírito Santo, já que estamos caminhando com Cristo, estamos nele, nós venceremos o pecado. O cristão vence o pecado. O cristão não vive praticando o pecado. O cristão não é viciado no pecado. Ele foi salvo da escravidão do pecado para uma vida santa. Então, se você não vive uma vida santa, se você ainda é escravo do pecado, você nunca foi salvo. Você deve se arrepender. Nosso Senhor aqui hoje dirige essa mensagem para você. Você deve se arrepender dos seus pecados. Se não há vida santa em você, arrependa-se. Pois o reino de Deus está próximo. Arrependa-se. Arrependa-se, irmão. A Bíblia diz muitos chamados e poucos escolhidos. E poucos só irão entrar no reino dos céus. Muitos ainda estão fora da porta do reino dos céus. Estão brincando. Esperar o amanhã para se arrepender amanhã ou depois de amanhã. Eles irão descobrir em breve Nosso Senhor. De repente, sem aviso, Ele vai virar sobre as nuvens para levar os seus escolhidos. E depois disso, a história da humanidade será encerrada. Quem vai para o inferno e para o inferno irá. Será atormentado lá para todo sempre. A história do homem na terra será encerrada. Não existirá mais história. E por isso, se formos a ler todos os versículos que falam da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre termina com os ímpios sendo julgados no lago de fogo e os justos reinando com Cristo para todo sempre. Isso querendo mostrar que depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não haverá mais oportunidade para a salvação. Essa vinda irá encerrar o fim da história do homem na terra. Não haverá mais nada. Você irá chorar, mas Deus não estará aí para te escutar, para escutar as suas orações. Então arrependa-se. Eu te imploro em nome de Jesus Cristo. Arrependa-se. Olha para Cristo agora. Olha para Cristo, pecador. Venha para Cristo. Muitos dizem que não é necessário hoje falar disso, falar do arrependimento. Não, irmão. Você deve se arrepender. Olha para Cristo, pecador. Olha para Cristo, pecador. Olha para Cristo. Amém, igreja? Você será salvo somente em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Estamos a viver os últimos dias. Estamos a viver os últimos dias. Tudo que a Bíblia diz que iria acontecer nos últimos dias já está a acontecer. Muitos falsos profetas, muitos falsos apóstolos, muitos falsos cristos, muitos falsos irmãos, a cada dia estão se levantando. Não buscam para glorificar a Cristo. O fim principal deles não é glorificar a Deus. Eles plantam a igreja para a glória deles mesmo. Então acham que isso está acontecendo simplesmente assim?
Não, irmãos. Estamos a viver os últimos dias. Os últimos dias, irmãos. Em breve o nosso Senhor voltará. E você está pronto para ir com Ele? Amém, igreja? E vamos chorar.